Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Brogin, sou engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Soja e estamos aqui nesse evento hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a importância e os desafios do melhoramento genético de cultivares para os sistemas de produção de grãos aqui no estado de Rondônia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, agradecer à comissão organizadora pelo convite e pela oportunidade de a gente poder falar um pouco do nosso trabalho feito aqui em Rondônia, né, na área de melhoramento genético de cultivares. Eu trabalho especificamente com soja, mas a gente vai estender essa apresentação para outras culturas também, como um trabalho que se faça pensando no sistema, né? Então, vou citar alguns exemplos de soja durante a apresentação, mas isso se estende também para outras culturas, né? Eu sou pesquisador, então, da Embrapa Soja, né, como já disse, que é uma das unidades da Embrapa, e essa unidade fica lá em Londrina, no Paraná, onde se concentram todas as ações de pesquisa em soja, lá na nossa base, né, na sede da Embrapa Soja em Londrina, e lá são feitos todos os cruzamentos, toda a parte de desenvolvimento e atuação também de várias áreas de pesquisa lá para o desenvolvimento de cultivares de soja, né? E também geração de diferentes tecnologias, né? Eu estou aqui no estado de Rondônia já há 17 anos, né? Nessa parceria aí com a Embrapa Rondônia. Aproveito aqui para ressaltar a importância aqui do campo experimental de Vilhena, da Embrapa Rondônia, na pesquisa em grãos, né? Tem uma atuação já de longa data, muitos anos aí de pesquisa com diferentes culturas, né? Uma delas é a soja, temos pesquisas também com milho, com arroz, com sorgo, com algodão, com girassol, com feijões, novas culturas, por exemplo, aqui para o estado, novas opções de cultivo, como gergelim, grão de bico. Também temos gerado informações sobre forrageiras também. Todas essas culturas aqui fazem parte, então, né, do sistema de produção aqui no estado de Rondônia, né? Então, não tem como a gente trabalhar com uma cultura especificamente sem pensar no sistema, ou seja, a gente sempre quando está trabalhando nas diferentes áreas de pesquisa, a gente trabalha pensando nos sistemas, né? E porque a gente está gerando um produto, e esse produto ele tem que ter uma aplicação correta nesses sistemas, né? Então, para isso que a gente vem trabalhando aqui, e essa é a importância do trabalho aqui feito no campo experimental aqui de Vilhena, porque é um trabalho bastante direcionado aqui para o estado, né? Onde a gente testa um número grande de material genético, né? De cultivares, de genótipos como um todo, de linhagens, material em experimentação ainda, né? Dessas diferentes culturas que eu citei. Então, a importância da gente estar presente aqui no estado, estar avaliando esses genótipos aí nas condições do estado aqui, né? E então, essa seria a grande importância, então, desse campo experimental aqui, situado aqui no município de Vilhena, né? Para as ações que a gente tem feito de pesquisa no estado, a gente sempre conta com a parceria de produtores, a parceria de empresas, né, como o CPA, de cerejeiras, como a Copama, a cooperativa, agora recentemente aí na parceria de teste de cultivares aí também. Então a gente vem testando nas diferentes regiões do estado aqui, né? Então vamos começar a nossa palestra falando um pouquinho aqui da importância não só da discussão dos sistemas, mas das diferentes áreas para a gente chegar a um resultado final, seja em relação ao manejo, seja em relação a cultivares, ou seja na geração de informações, né? Então, aqui nós temos aqui, na geração desses pacotes de tecnologias, né, as diferentes áreas de pesquisa que a gente trabalha para o desenvolvimento disso, né? Por exemplo, fertilidade, microbiologia, o melhoramento genético, a biotecnologia, o estudo das plantas daninhas, a parte da entomologia, estudando pragas, fitopatologia nas doenças, nematologia. Então, são essas diferentes áreas aí
que se completam e que vem desenvolver, então, esse produto que vai chegar ao mercado, que são as cultivares, ou outros tipos de tecnologias, né? Então, a junção disso, ninguém trabalha sozinho, né? Por exemplo, no melhoramento, nós trabalhamos com diferentes características, né? Por isso a gente precisa dessas diferentes áreas aí, trabalhando muito próximo a gente para o desenvolvimento de cultivares, né? Eu sempre começo as minhas apresentações com esse slide, porque é um trabalho bastante complexo, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de cultivares, porque você está desenvolvendo um material genético para um determinado local e um determinado estado, por exemplo, como o estado de Rondônia, e tem uma diversidade grande de ambientes, por exemplo, né? Então, nós temos que testar esses materiais em diferentes ambientes, né? Então, essa é a importância, né, da gente estar aqui com esse campo experimental aqui, representando o ambiente do estado de Rondônia, né? Na parte Cone Sul do estado de Rondônia, mas também representam uma grande parte do estado de Mato Grosso aqui. Estamos bem na divisa e essa área de abrangência do campo experimental é bastante grande. São alguns milhões de hectares aí, se a gente juntar Rondônia com essa grande região oeste, noroeste do Mato Grosso, aí, né? Então, é bastante importante aí a gente ter esses ensaios, todas as safras, né, para a gente trazer cada ano novos materiais mais produtivos, materiais mais competitivos. Isso eu não estou falando só de soja, né? Isso eu estou falando dessas outras culturas que eu citei também, que nós temos ensaios aqui no campo experimental de Vilhena, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia do que acontece, né? E do que a gente precisa estar atento, do que a pesquisa precisa estar atenta, né? Quando a gente fala em melhoramento genético de cultivares, né? Então, a gente observa aí esse crescimento, esse é um gráfico que mostra aí a variação da área cultivada com as principais culturas aqui no estado de Rondônia. A gente observa aí um crescimento constante aí das culturas de soja e milho. Esse crescimento, ele ocorre principalmente em novas áreas aí, em áreas de pastagens, né? Principalmente em áreas de pastagem, ou seja, atualmente nós não precisamos realmente realizar a abertura de novas áreas, porque nós temos uma área potencial aqui no estado bastante grande para o crescimento dessas culturas aí, principalmente nessas áreas de pastagens, né? Ou em boas condições ou em diferentes níveis de degradação, isso aí tem uma variação bastante grande, né? E é isso que vem acontecendo aqui no estado, a gente tem observado já há uns bons anos aí, a entrada dessas culturas nas áreas de pastagem, né? Então a gente observa aí esse crescimento da soja aí, até interessante, fazendo esse gráfico, eu fiz um exercício ali de simulação de um crescimento aí da área de soja, considerando um crescimento da área de soja aí a 10% ao ano, e na safra 2029-2030 a gente estaria aí próximo a 1 milhão de hectares, né, com a cultura da soja, se continuar esse crescimento do jeito que a gente vem observando, né. Interessante também que esse gráfico mostra a questão, isso aí impacta diretamente, eu vou utilizar esses dados aí para falar também da importância, né, do melhoramento, observar essas variações, né? Por exemplo, a cultura do milho, a gente observa aí que a gente tinha uma área, a cultura do milho praticamente, lá na safra 2001, 2002, praticamente todo o milho cultivado era cultivado em safra, né? Competindo com a área da soja. E atualmente essa área de milho segunda safra é muito baixa, né? E sendo que o milho safrinha, o milho de segunda safra, ele cresceu bastante. Então isso aí muda bastante, porque, por exemplo, milho, o melhoramento de milho teve que acompanhar isso, porque a semeadura do milho mudou de época, então muda bastante coisa. As duas culturas ocupam o mesmo período chuvoso aqui nosso de Rondônia, então
melhoramento tanto da soja quanto do milho teve que trabalhar com ciclo, né, para caber essas duas culturas aí nessa janela de chuvas aí, né? Então, tudo isso, o melhoramento ele tem que trabalhar nisso e também tem que se antecipar muitas vezes, né? Não só em relação a mudanças no sistema de cultivo, mas também se antecipar em relação a muitas outras características aí que serão inseridas nas cultivares, né? Então, aí a gente observa então esse crescimento grande aí de soja e milho aqui no estado. E só citando um pouquinho aqui dos principais desafios do melhoramento de soja. Isso puxando, claro, né, eu vou citar alguns exemplos de soja aqui para a gente tentar encaixar isso no sistema, né, como um todo, né, para explicar um pouquinho como é que a gente tem trabalhado, né. Em relação à soja, eu acho que outras culturas aí também, sempre os melhoristas, né, não só da Embrapa, mas de todas as empresas aí que trabalham com melhoramento genético, eles trabalham com aumento de rendimento. Isso eu acho que é o principal característica aí. Eu acho que para a cultivar ser competitiva, ela tem que ter um rendimento bastante alto aí, né, que a gente tem observado. Isso aí contribui também para a gente produzir uma maior quantidade do produto, uma maior quantidade de soja por unidade diária, né? Isso também foi uma contribuição bastante importante aí do melhoramento das diferentes culturas, né? Nós, um passado um pouco recente aí, a gente conseguiu, até agora, a gente conseguiu aumentar o rendimento da soja consideravelmente, né? Então, desde os inícios, do início do cultivo da soja, por exemplo, aqui no estado de Rondônia, onde as produtividades eram bem mais baixas, né, do que atualmente, né, e outras características aí também que a gente foi inserindo nas cultivares, né. Então, além do rendimento, né, outra principal característica que a gente tem trabalhado também na soja é a precocidade, né. Isso a gente pode citar vários exemplos aí do que aconteceu, né, durante a evolução da cultura da soja aqui no estado, né. Há 17 anos mesmo, quando eu cheguei aqui no estado, os produtores adotavam cultivares aí de ciclos bem mais longos, né? Até mesmo porque o mercado não oferecia muitas opções aí de cultivares precoces, né? Então, por exemplo, a cultivar que na época que era considerada precoce, ela tinha 118, 120 dias de ciclo, né? Hoje nós estamos trabalhando aí com um desenvolvimento de cultivares aí de 95 a 100 dias, né? Bastante precoces aí para uso em determinadas situações, como por exemplo, né, para beneficiar a cultura do algodão, ou seja, entra com essa soja super precoce antes para favorecer então a semeadura do algodão pós-colheita soja, né? Então, a gente teve que trabalhar pesado nisso, né, nas questões, não só a Embrapa, mas outras empresas também, em relação à precocidade, porque houve um aumento, né, da área de milho de segunda safra, isso o país como um todo. Então, a gente precisou adequar essas cultivares para beneficiar, então, essas culturas de segunda safra, né? Outra questão também que envolve a precocidade, por exemplo, houve necessidade, por exemplo, com o aparecimento da ferrugem da soja, uma doença, a gente vai falar um pouquinho aí para frente, que modificou bastante também o perfil das cultivares, né? Antes as cultivares tinham um perfil de ciclo mais longo, de um engalhamento maior, uma cobertura de folhas bem maior, que se entrelaçavam entre as linhas de soja. Então, hoje, para controle de doenças, por exemplo, a arquitetura das plantas mudou bastante também. Então, são várias características aí que o melhoramento teve que inserir nas cultivares, né, para poder solucionar alguns problemas aí, né. Outras características, por exemplo, que a gente tem trabalhado aí, o desenvolvimento de cultivares tolerantes à seca, desenvolvimento de cultivares tolerantes a chuvas na colheita também, e com esse aumento da precocidade e antecipação da semeadura, principalmente também. Hoje, inclusive, nós temos materiais adaptados, né, para antecipação de semeadura, coisas que a gente até pouco tempo atrás não tinha, por exemplo, né?
Então, com essa antecipação da semeadura, a colheita é realizada aqui no estado numa época onde chove bastante, né? Então, a gente observa que existe bastante diferença entre as cultivares aí em relação à tolerância às chuvas na colheita. Então, essa é uma característica também que a gente tem trabalhado aí para trazer cultivares aí com uma tolerância um pouco melhor para contribuir com o sistema de produção aqui do estado, né? Não do estado, como o país como um todo, né? Então, a gente tem desenvolvido metodologias aí para fazer avaliação dessas cultivares tolerantes à chuva na colheita, né? Então, as pesquisas estão em andamento aí, a gente tem alguns genótipos identificados aí que a gente tem trabalhado nos cruzamentos, né? E a ideia é evoluir bastante com isso aí daqui à frente. Quando a gente fala em estabilidade de produção também, a gente fala também de cultivares resistentes a diferentes pragas, doenças e nematóides, né? Alguns dos nematóides importantes aí para a gente, para considerar aí na pesquisa, né, desenvolvimento dessas cultivares, é o melhoramento da resistência ao nematóide de galhas, né, o gênero Melodógeno, nematóide de cisto, que em Rondônia, eu sempre falo, graças a Deus nós não temos a presença desse nematóide aqui no estado, pelo menos nenhum relato oficial de presença de nematóide de cisto da soja aqui no estado. Mas a gente sempre está atento a isso, porque no nosso estado vizinho aqui, Mato Grosso, é uma característica bastante importante nas cultivares aí, porque tem áreas aí que a presença do nematóide de cisto inviabiliza o plantio de soja. Então a gente precisa ter cultivares resistentes aí para usar nessas áreas, né? Outro nematóide que tem crescido em importância são os nematóides das lesões radiculares, né? Esse é um problema, a gente vai discutir um pouquinho para frente também, é um problema em relação a isso, porque ele é um nematóide que tem várias plantas, várias espécies como hospedeiras, né? Não só as culturas que nós temos aqui no estado, mas também as plantas daninhas, né? Então, é um problema para o sistema, né? Então, a gente tem que trabalhar conjuntamente aí com outras culturas para a gente chegar a uma solução aí. Resistência também à ferrugem da soja, a gente tem trabalhado também, e também a insetos praga, né? Principalmente aí a percevejos, onde a gente também vai falar de uma tecnologia nova aí que a Embrapa lançou, certo? Aqui só para exemplificar os danos aí causados aí pelos nematóides de galha, né? Que esse é um nematóide que a gente tem presente aqui no estado, né? Tanto são duas espécies principais aí do gênero Melodógeno, que é o Melodógeno javanica e o Melodógeno incógnita, né? Por que citar esse exemplo aqui? Porque esse nematóide ele está presente no solo e ele também ataca, por exemplo, as culturas do milho e do algodão. Então a gente tem que trabalhar sempre de olho, né, nesse problema que vem crescendo, né? Aqui, por exemplo, no estado vizinho nosso, Mato Grosso, vem crescendo bastante importância, né, o nematóide de galha, porque por muitos anos o foco dado foi para as cultivares resistentes a nematóide de cisto, e a grande maioria das cultivares que estavam no mercado eram suscetíveis, né, eram sensíveis ao nematóide de galha. Então, esses nematóides foram aumentando em população nessas áreas e hoje é um problema bastante grande aí em algumas propriedades, né? Mas existe, né, resistência, né? Então, com essa resistência inserida nessas cultivares, a gente consegue trabalhar com a redução da população de nematóides dessas áreas e consegue favorecer, inclusive, o uso de outras cultivares aí, quando as populações estão bem mais baixas, outras cultivares que não têm resistência, né? Nós da Embrapa, nós sempre demos uma importância e uma atenção muito grande para a questão de sanidade, né? Então, o desenvolvimento das cultivares que saem do programa de melhoramento de soja, que tem algumas doenças aí que são obrigatórias, né, para lançar uma cultivar, né? Então, por exemplo, o cancro da haste, pústula bacteriana, dentre outras doenças aí que são mancha de rã, entre outras doenças aí que já são obrigatórias aí quando a gente lança um material, né? E a gente vem a cada tempo iniciando, então, trabalhando, então, nesse desenvolvimento dessas cultivares aí com essas características, né?
Só citei a questão do nematóide de galhos porque ele é importante para o sistema, né, de produção de grãos aqui. Então, a gente tem que estar bastante atento a ele. Catilencos, como eu já comentei, também é um nematóide de bastante importância, porque além das culturas, ele também ataca as plantas daninhas, né? Ou seja, as plantas daninhas também são hospedeiras desse nematóide, né? E esse é um nematóide que eu vejo como um problema grande, porque nós não temos resistência a esse nematóide na soja, né? Então, não se identificou materiais resistentes a esse material. A gente observa que existem variações entre os materiais, vários materiais foram avaliados, né? Aqui aqui está uma lista das culturas que esse nematóide pode atacar, e aqui também um exemplo aí de como a gente faz já foram feitas essas avaliações aí de fator de reprodução, por exemplo, dessas diferentes culturas. Isso foi um teste feito pela nematologia, identificando aí algumas espécies que realmente não multiplicam. Então, essa identificação dessas espécies aí, de algumas culturas aí que não multiplicam esse nematóide, então, são opções aí para a gente usar no sistema, uma rotação de culturas, para a gente reduzir a população desse nematóide. Então, tá aí a importância aí da gente identificar outras opções, né, para plantio, para a gente conseguir reduzir essa população de nematóides, né. Aqui a ferrugem da soja, uma doença bastante agressiva da soja aí, de conhecimento aí do produtor. Nós temos esse problema aqui também no estado de Rondônia, né? Com essa doença aí. Inclusive, a gente tem feito um monitoramento aí, através de um programa, para a identificação dos primeiros focos e já lançar o sistema de alerta para os produtores estarem alertas aí ao controle da doença, né? É uma doença bastante importante aí, que tem, inclusive, a questão, por exemplo, do controle da doença com fungicidas, por exemplo. A gente tem observado a perda de eficiência de alguns fungicidas, então a pesquisa acompanha isso muito de perto, e o melhoramento tem trabalhado aí com resistência dessa doença, né, para justamente a contribuir aí com a parte, com o controle químico também, com essa resistência, né. Aqui exemplos, né, que a gente tem, por exemplo, as cultivares recentemente lançadas aí pela Embrapa, com a tecnologia Shield, né, que são cultivares com resistência à ferrugem. Outra tecnologia lançada também foi a tecnologia Block, que são cultivares aí com uma tolerância bem maior a percevejos, né. Esses são programas aí de longa data, né, que já há muitos anos a gente vem trabalhando com essas duas características aí, até que agora, recentemente, a gente está com novas cultivares no mercado com essas resistências aí, né. Então, como nós temos pouco tempo, então eu trouxe só alguns exemplos, né, e aí nas discussões a gente pode abrir para os questionamentos, discutir outros assuntos aí envolvidos na parte do melhoramento, mas comecei com esse slide, vou terminar com esse slide, né, que a gente precisa trabalhar em conjunto com todas essas áreas aí para a gente desenvolver as tecnologias, e não só, como a gente já citou durante a palestra aí, não só em relação à soja, mas podemos trabalhar junto aí com o melhoramento das outras culturas, né, paralelamente à soja aí, porque elas coexistem, né, por exemplo, nesse ambiente, no sistema, e a gente precisa desenvolver essas cultivares aí pensando no sistema, ok? Então, para o momento era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a atenção de todos aí e fico à disposição aí para as discussões e os questionamentos aí, ok? Um abraço.